Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos da Igreja do Nazareno em Tibiri e os demais irmãos que porventura estiverem vendo este vídeo, essa aula. Estamos aqui para conversar mais uma vez sobre o tema vocação cristã e o seu desenvolvimento. E nós já estamos perto de concluir esses estudos, que terá mais uma ou duas aulas. Nós, baseado nesse meu livro Vocação, Formação e Profissão, Cuidando de Si Mesmo e da Doutrina, é que temos ministrado esses estudos. Os estudos são, o livro é uma espécie de estudo bíblico, tá? Então, por isso eu tenho seguido, e é de minha autoria. Então vamos orar para a gente pedir a Deus que nos ajude e continuemos. Pai amado, obrigado por mais esse dia e por mais essa oportunidade de compartilhar um pouco da Tua Palavra. Eu te peço encarecidamente que o Senhor abra o nosso entendimento, tanto o meu quanto dos meus ouvintes, para que despertemos para aquilo que o Senhor tem realmente para a nossa vida, para a vocação, para o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor nos conduza até esse lugar e faça com que nossos frutos prosperem, sejam frutos realmente firmados na videira, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já vimos diversos assuntos aqui ao longo das últimas semanas, como chamado e ministério cristão e o que significa isso, seu desenvolvimento. No capítulo 2 do livro, baseados no capítulo 2, nós vimos sobre vocação, formação e profissão. Depois vimos sobre ministérios bíblicos, pastor, presbítero e outros, começando por apóstolos, indo até o evangelista, 6 ministérios, 6 ministérios bíblicos. Depois uma longa aula sobre salário pastoral e dinheiro no ministério, onde vimos 13 questões importantes nessa relação entre salário pastoral e dinheiro no ministério. Na semana passada vimos sobre missões, somos todos missionários. E hoje, com a graça de Deus, vamos falar sobre ministérios diversos. Tem gente que pensa que porque não prega, não canta, não dá aula para as crianças na igreja, não tem um ministério a ser desenvolvido na igreja e no reino de Deus como um todo. Isso não é verdade. Há trabalho para todos, Deus vocacionou todos, Deus chamou todos, e nós devemos fazer com que todos os cristãos trabalhem na obra de Deus. Para isso, eu quero começar com 2 passagens bíblicas. A primeira está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, que diz assim: O que ouvistes de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. 2 Timóteo 2:2. E também 1ª Carta de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Deus tem uma graça que se apresenta de muitas formas, ou seja, essa graça que dá dons. Se alguém fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então devemos fazer aquilo que Deus nos deu para fazer, conforme as forças que Ele nos deu para fazer, e também devemos instruir outros, assim como nós somos instruídos, para exercerem os seus respectivos ministérios. Então vamos ver aqui sobre ministérios diversos, tá? Então, em primeiro lugar, ministérios eclesiásticos e para-eclesiásticos. Ministérios eclesiásticos são aqueles ministérios que são desenvolvidos na própria igreja. E os para-eclesiásticos são aqueles que ajudam a igreja, como seminários teológicos, asilos, orfanatos, hospitais, escolas, que não são a igreja, mas auxiliam a igreja. Então são para-eclesiásticos, são paralelos à eclésia, à igreja, tá? E há muitos exemplos disso aqui.
entre ministérios eclesiásticos e para-eclesiásticos que você pode se envolver. Talvez Deus tenha te chamado para um desses exemplos aqui. Vou dar 15 exemplos. Pregação. Todas as igrejas devem ter pregação, todos os cultos devem ter pregação. Então, se for o seu caso, se especialize. Ensino bíblico. Também é algo que deve haver em todas as igrejas. A própria pregação é um tipo de ensino bíblico, mas diferencia-se um pouco, tá? A pregação é um monólogo, o estudo bíblico necessariamente não precisa ser, mas deve haver. Louvor, tanto canto quanto instrumental. Então, geralmente as igrejas têm isso: pregação, ensino bíblico, louvor. Em quarto lugar, intercessão. Deus chama alguns para intercederem, orar em favor da igreja e dos crentes de modo geral, de uma maneira mais específica. E, por exemplo, há reuniões próprias, cultos especificamente de oração, onde a maior parte do tempo é dedicado à oração. Eu gosto muito do trabalho que a Assembleia de Deus faz com os seus círculos de oração. E em todo o Brasil há milhares, talvez até dezenas de milhares, né, de círculos de oração das Assembleias de Deus. E eu tenho sido muito abençoado com as orações que têm sido feitas, apesar de não frequentar há algum tempo, pelas inúmeras atividades que exerço, por uma questão de ocupação mesmo, mas até gostaria de voltar a frequentar. Já fui muito a círculo de oração, sobretudo no início da minha fé cristã, há 22 anos. Então, intercessão. Recepção na igreja. Tem gente que tem o carisma de receber as pessoas sempre com um sorriso no rosto, um sorriso verdadeiro, com alegria, sabe introduzir a pessoa na igreja. Então essa recepção também pode ser feita combinada. Um jovem que vai levar o seu amigo para a igreja pode ligar ou mandar mensagem, né? Hoje é mais fácil mandar mensagens de texto, de áudio, enfim, para uns 10, 15 amigos deles, ó, da mocidade, da juventude, da JNI, não sei como é que chama na sua igreja, para outros jovens. E dizer, ó, tá indo meu amigo que faz 3 meses que eu estou convidando ele para ir para a igreja, estou orando para que ele vá. Ele vai domingo, então quando eu chegar, vamos todo mundo chegar junto dele, abraçá-lo, convidá-lo. O nome dele é fulano, você já chame ele pelo nome. Quando terminar o culto, nós vamos sair para lanchar, vamos enturmá-lo. Então a recepção da igreja não é só na portaria, mas envolve esse aspecto todo para que as pessoas sejam bem-vindas, bem acolhidas, para que elas voltem, ouçam a palavra, se arrependam e caminhem com Cristo juntamente conosco. Outro trabalho essencial, sobretudo nos últimos anos, né, é a sonoplastia da igreja. Sonoplastia sofre, né? Então o microfone corta, falha ali, o microfone sem fio, por exemplo, e logo a sonoplastia é cobrada. Cadê? A pessoa olha logo para onde estão os sonoplastias, onde está ali o sistema de mesa de som, e geralmente são irmãos que chegam antes do culto, bem antes, juntamente com os músicos, e saem após o culto, bem após, tem que desligar tudo, enrolar cabo em muitas igrejas. Então, mas tem gente que gosta, foi chamado por Deus para isso, para esse tipo de serviço. Então, se é essa a sua praia, se você tem essa habilidade dada por Deus, use para a glória de Deus. Sobretudo, no período intenso da pandemia, as mídias digitais, em sétimo lugar. Veja quantas oportunidades de servir a Deus. As mídias digitais, pelas redes sociais, a transmissão dos cultos, pequenos podcasts ou grandes podcasts feitos com pastores. O pastor John Piper é um pastor batista, calvinista dos Estados Unidos, já está jubilado, ou seja, já está aposentado, mas ele ainda prega, ele ainda ensina, e graças a Deus ainda escreve, e apesar de ter algumas discordâncias quanto à doutrina da salvação, né, com John Piper, ele é um grande servo de Deus e é o pastor que mais usa redes sociais no mundo. Atualmente está com mais de 1.500 programas, podcasts gravados,
sempre em áudio, antes de virar essa febre dos podcasts do YouTube aqui no Brasil, tá? Bem antes da pandemia ele já vinha gravando, dando respostas a perguntas simples e perguntas complexas que os cristãos sempre têm. Com quem devo casar? Como arrumar um bom emprego? Posso ir a um casamento numa igreja católica? E perguntas difíceis até, tá? E ele respondendo, mas quem faz isso? Ele só responde. A garotada da igreja dele é quem faz, coleta essas perguntas, edita, joga na internet. Então você que trabalha com mídias digitais, coloque seu dom a serviço de Deus. Oitavo lugar, evangelismo. Toda igreja que se preze tem que ter pelo menos uma equipe de evangelismo. Muitas igrejas têm até mais de uma equipe de evangelismo. Evangelismo de jovens, evangelismo diário, evangelismo no hospital, em hospitais, enfim. Eu lembro que eu estava em Fortaleza em janeiro de 2007 e eu estava a passeio, eu estava de férias, estava descansando. Eu estava bem cansado na época. E fui numa igreja da minha denominação na época, quando eu estava com um amigo meu, quando ele soube que nós éramos seminaristas, ele já, só amanhã tem evangelismo, não sei o quê. Eu não fui, eu estava de férias, eu já tinha passado o ano todo fazendo isso, então era hora de descansar. Mas a igreja dele duplicava a cada 2 ou 3 anos. E eu percebi por quê. 4 ou 5 vezes na semana, à tarde, eu não lembro se era de segunda a sexta ou de terça a sexta, tá? Ele saía com um grupo de umas 30 pessoas evangelizando pelo bairro da sua igreja. Então, a igreja que evangeliza realmente tende a crescer, tá? Mas quem vai receber essas pessoas? Quem vai discipulá-las? São pessoas mais bem instruídas, geralmente. Geralmente não são necessariamente as pessoas que evangelizaram, mas precisamos de discipuladores. Então, se especialize nisso, leia sobre discipulado, sobre as origens da fé cristã e as origens de outras religiões, porque nós podemos receber nas nossas igrejas pessoas vindas da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, catolicismo tradicional, catolicismo carismático, igrejas supostamente evangélicas, tá? Testemunhos de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, mormons, ateus, satanistas, ex-satanistas, ex tudo isso, né? Pessoas vindas desses lugares. E precisamos dar respostas que satisfaçam a fé daqueles novos convertidos. Isso começa a ser feito no discipulado. Não quer dizer que com o discipulado de 3 ou 4 meses, onde a gente estabelece as bases da nossa fé para aquele novo convertido, ela vai estar totalmente saciada, mas ela precisa ter um caminho por onde vai saber trilhar. E depois os mestres da igreja, os pastores, vão saber orientar melhor. Mas o discipulado é imprescindível. Em 10º lugar, o diaconato, ou ecônomos ou mordomos, como há mais ou menos, esse é mais ou menos o ministério que nós da Igreja Nazareno chamamos de diaconato em relação às outras igrejas. É claro que nós também temos o diácono e a diaconisa, só que na Igreja Nazareno funciona num processo diferente. Diácono ou diaconisa geralmente é alguém separado para o ensino teológico e é ordenado, tal como pastores ordenados, os diáconos são ordenados. Na igreja local, esses diáconos ajudam a organizar a liturgia e até mesmo a pregar, né? Conforme 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 3, não lembro agora exatamente o versículo, eu vou procurar aqui, mas diz que os diáconos têm que guardar bem o mistério da fé. 1 Timóteo 3, versículo 9, devem permanecer no mistério da fé com consciência pura, ou seja, os diáconos devem saber pregar também, devem conhecer bem de doutrina e de teologia. Tá? 11º lugar, o pastoreio. Costumamos chamar um crente que é líder da igreja de pastor ou pastora. Em muitas igrejas há pastoras. Na igreja do Nazareno há pastoras. E eu concordo que seja um ministério bíblico. Nós veremos isso mais à frente, se Deus permitir. Se esse é o seu ministério, se especialize, siga os critérios que a sua denominação exige para a ordenação pastoral, se prepare
academicamente, mas acima de tudo em seu caráter, em sua vida com Deus, e exerça o ministério pastoral que ah, é amplo, é muito amplo, tá? 12º lugar, plantação de igrejas, também é um outro ministério, né, desses ministérios diversos que eu tenho citado aqui. Tem igreja, eu tive um aluno, conheço um irmão, que é um senhor já de mais de 60 anos de idade, que o pai dele plantou mais de 200 igrejas, sobretudo na região do Mato Grosso, tá? Ali no centro-oeste brasileiro, o pai dele plantou, e em São Paulo também, enfim, em outros estados, mais de 200 igrejas, tá? Então é alguém que realmente foi chamado por Deus para fazer isso, porque não é fácil, né? Não é só uma questão de tempo e de dinheiro. Tem que ser alguém realmente dotado por Deus para fazer isso. Número 13, e eu estou resumindo cada um desses pontos, irmãos. Isso aqui eu falo amplamente no livro. Aqueles que adquiriram o livro podem acompanhar aí os detalhes com passagens bíblicas, enfim, e outros exemplos, mas aqui não dá tempo, tá bom? Interpretação em Libras. Libras significa Língua Brasileira de Sinais. É como popularmente é chamada a língua dos surdo-mudo, né? O termo técnico, o termo correto é a língua dos surdos, tá? Porque geralmente essas pessoas não têm problema na fala, mas têm problema na audição e por isso não conseguem falar. Uma vez que não conseguem ouvir, não conseguem aprender a falar. Então eu participei por 12 anos de uma igreja que tinha um ministério forte. Quando cheguei lá já tinha um ministério muito forte, com missionárias especificamente para trabalhar com esse público surdo. Eu aprendi alguns sinais, não sou fluente na língua, tá? Não sou, nunca fui, na verdade. Na época em que eu estava nessa igreja, claro, eu sabia muito mais sinais do que hoje, mas se eu vejo um surdo ou outro que quer, eu consigo ainda me comunicar. O alfabeto eu sei, mas não é, a gente não soletra todas as palavras. Tem sinais, tem uma gramática, tem uma questão de sintaxe na língua, e eu estudei muito pouco, mas é um ministério muito interessante. Seria bom que todas as nossas igrejas tivessem um ministério com Libras, um ministério voltado para surdos. Então, essa minha aula aqui não está sendo legendada, não está sendo interpretada para a linguagem de sinais, então é algo inacessível para os surdos, infelizmente. Mas os surdos são um campo missionário a ser alcançado. E quem mais tem trabalhado, a religião brasileira que mais tem trabalhado para alcançar os surdos, são as Testemunhas de Jeová, que na cidade onde fica a nossa igreja, né, na cidade de Santa Rita, na Paraíba, tem muitos salões do reino. Eu cheguei a contar 4 salões do reino, mas me parece que tem mais um, né? E eles têm no site, tem nos salões, que são os templos das Testemunhas de Jeová, eles chamam de Salão do Reino. É um trabalho muito forte com os surdos. E infelizmente nós temos deixado a desejar isso, né? Poucas igrejas evangélicas têm se dedicado ao ministério com surdos. Eu já conheci e já ouvi sermões pregados por pastores surdos, claro, pregados em Libras e interpretados para nós em português. Se você tem habilidade nisso, se especialize, faça curso. A FUNAD, aqui em João Pessoa, oferece cursos gratuitos. Enfim, outras igrejas, a Primeira Igreja Batista de João Pessoa tem um ministério forte com surdos, procure saber com eles se oferecem cursos. A Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, no bairro da Torre, também é uma igreja que tem um ministério fortíssimo com surdos. Procure essas igrejas se você tem interesse em trabalhar com surdos. 14º exemplo de ministério diverso é a tesouraria. Então, tesouraria não vem de tesoura, né? Às vezes a gente diz que o tesoureiro é aquele que corta os gastos e tal. Tesouraria vem de tesouro. Então, o tesoureiro é aquele que guarda o tesouro, ou seja, as entradas da igreja, o dinheiro da igreja.
Isso precisa ser, esse cargo precisa ser ocupado por alguém extremamente idôneo, e mesmo assim, o ideal é que tenha mais de um, que não sejam parentes, não tenham nenhuma ligação, nenhum vínculo familiar, tá? Nenhum vínculo de parentesco, e que haja prestação de contas à igreja ou à liderança da igreja, à junta, e também não tenho nenhum vínculo familiar com o pastor. Isso é importante também, porque por mais honestas que as pessoas sejam, é transparência. Nós não devemos fugir apenas do mal. A Bíblia diz que devemos fugir até mesmo da aparência do mal. E para fugir da aparência do mal, é necessário que tenhamos isso, hajamos com transparência. Então, os tesoureiros são importantíssimos, são aqueles que recolhem dízimos e ofertas, contam, prestam contas, né, e às vezes até mesmo compram o que precisa ser comprado, pagam o salário do pastor, do zelador, enfim, tá? 15º ministério dos que eu quero sugerir aqui, entre tantos outros que poderiam ser dados, organização de retiros espirituais. Tem pessoas que têm uma ótima habilidade logística, então conseguem saber os melhores lugares para a realização desses retiros, conseguem estipular quantas pessoas vão ficar confortavelmente ali durante 2, 3 ou 4 dias, conseguem fazer essa divisão de tarefas, delegar atividades. Você vai fazer contato com os preletores, você vai estabelecer os temas e passa para mim. Eu vou ver o lugar, eu vou negociar o valor do aluguel do acampamento, do hotel, sei lá onde. Então, você que consegue trabalhar em algumas dessas áreas da organização de retiros. Retiro aqui inclui tudo, tá, gente? Retiro, conferência, congresso, tudo, tá bom? Tudo. Trabalha com isso? Trabalhe com isso. Faça isso para a glória de Deus. Eu já fiz isso várias vezes, já ajudei. Não fui o líder de nenhum retiro que eu organizei, mas participei da organização de vários. Sei que dá trabalho, sei que é um negócio que tem que ser planejado com meses de antecedência, senão não dá certo, tá? Precisamos também nos programar para um plano B. O pregador não vai poder chegar, ele não sabe onde chegar, o carro quebrou, sofreu um acidente, ele adoeceu, o filho adoeceu, ele não pode ir. Podem acontecer mil coisas, tá bom? Então a gente precisa também se precaver para isso. Tem que ter outras pessoas com plano B, com sermões, com palestras preparadas, pessoas habilidosas para isso. Se for algo de jovens, mais cuidado ainda, para que os jovens permaneçam nos seus quartos de madrugada, tá? Que haja organização, que haja uma alimentação adequada. Então, dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho. Eu já trabalhei com isso várias vezes e sei como é. Bem, então são esses os ministérios basicamente eclesiásticos e para-eclesiásticos. Mas se não tem nenhum disso, né, eu não tenho nenhuma habilidade para isso. Procure qual é a sua habilidade, pergunte a Deus. Se você já sabe, então siga na sua habilidade, no seu ministério. Além dos ministérios eclesiásticos e para-eclesiásticos, eu quero falar com vocês hoje sobre como podemos capacitar os membros da igreja. Um dos propósitos desse estudo e dessa série de estudos também é demonstrar que todos os cristãos têm o seu devido lugar e a sua importância. Deus conta com cada um de nós. Tá? Então vou dar mais algumas sugestões de como podemos capacitar os membros da igreja para que cada um exerça o seu ministério. Em primeiro lugar, ensinando publicamente nos cultos. Então, conforme a gente já leu aqui em outras vezes, Efésios capítulo 4, do verso 11 até o 13 ou 17, falam que a liderança da igreja, isto é, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tem a missão de capacitar todos para que sejam perfeitos, parecidos com a imagem de Cristo, e assim também desenvolva o seu ministério.
Um dos textos que eu li inicialmente, 2 Timóteo 2,2, diz que aquilo que nós recebemos, aquilo que você recebeu, Timóteo, aquilo que recebi, né, passei para você, você deve passar a outros homens. Então devemos ensinar publicamente nos cultos e também mais especificamente a grupos específicos, obviamente. Segundo lugar, promovendo capacitações periódicas sobre temas específicos. Por exemplo, sobre música cristã, pregação, liderança, diaconato e etc. Isso pode ser exercido por nós mesmos. Se você, pastor, tem essa habilidade, tem essa capacidade, então organize isso. E mesmo que você seja muito habilidoso, não faça tudo sozinho, convide outras pessoas. Eu quero alguém para dar aula para os meus professores de crianças. Convide um bom professor de crianças para dar aula sobre isso. Eu quero capacitar o pessoal do louvor, falar sobre a importância, o volume do som, qual o tipo de louvor que é bíblico e essas novas tendências que têm surgido, porque sempre surgem novas tendências, né? Sobretudo na área da música. Chame alguém especializado nisso, dê uma boa oferta para essa pessoa, reúna o seu grupo, motive eles, mostre que o trabalho de todos os crentes na igreja é importante, porque muitos pastores pensam que o trabalho dele é o único importante. E não é, pastor. Não é. Se tiver algum pastor me assistindo aí, saiba, o seu trabalho não é o único importante, não. O seu trabalho é mais um trabalho de todos esses, porque todos são importantes. Então, promova capacitações periodicamente. Tá? Terceiro lugar, promovendo capacitação contínua. Pode ser assim também, por meio de um seminário teológico, por exemplo, ou abrindo escolas técnicas para os devidos fins. Pode ser aberta uma escola de música na sua igreja. Pode ser aberto um seminário teológico, com cursos específicos para isso. Então, todo ano vai ter aquele curso de louvor, todo ano vai ter aquele curso de liderança. Não é obrigado que esse seminário, por exemplo, se chame seminário, que tenha milhares de professores, que comece com 10 cursos simultâneos. Não. Pode começar com 5 ou 6 alunos, com um curso só. Um curso de panorama bíblico, por exemplo. No segundo ano ou no segundo semestre, pode ter mais outro curso. Pode ter outro professor da sua igreja ou de fora. As pessoas podem pagar por isso, não tem problema. Aliás, quando as pessoas pagam, elas se sentem mais interessadas. Não vou faltar porque eu paguei. Não vou deixar para lá porque eu paguei. Então, é interessante que seja promovida capacitação gratuita na igreja, mas em que em algum momento isso seja cobrado, financeiramente falando, tá? A não ser naquelas raríssimas igrejas que as pessoas não pagam, mas dão valor. E é muito raro, irmãos. É muito raro. Eu sou crente há 22 anos, dou aula em igrejas há uns 16 ou 17 anos, em seminários há 14 anos, e é raro uma igreja que não desembolsa, que dá valor àquilo que está sendo ministrado, tá? Por isso, quando vou ministrar algum curso na igreja, eu sempre cobro ou peço alguma oferta. Para pregar, não. Mas para ministrar curso, eu peço, por mais básico que seja. Por mais básico que seja. Por menor que seja o valor. Porque a pessoa se sente digna e também se sente compromissada. Número 4. Aconselhando as pessoas com suas dúvidas e dificuldades. Muitos irmãos em Cristo são profundamente talentosos, mas não sabem como desenvolver seus dons. Então, lembro de um amigo, pastor, que me contou de um membro de sua igreja. O irmão chegou para ele e disse: pastor, eu gostaria muito de poder contribuir com a igreja, com o reino de Deus, mas eu não sei fazer nada. Tudo que eu tenho é um mestrado em administração de empresas. Então, ele pensava que aquele mestrado em administração de empresas não serviria no reino de Deus, porque ele não sabia pregar, não sabia cantar, não sabia dar aula para as crianças. E o pastor, graças a Deus, esse pastor, muito bem instruído, mostrou o quão grande trabalho ele poderia fazer ajudando a administrar a igreja. Igreja não falta problemas, né? Todas as igrejas. Igreja também não falta o que administrar. Então, quem vai abrir o templo, quem vai fechar, quem vai fiscalizar, quem vai guardar os microfones, quem vai limpar o templo,
quem vai fazer a escala do culto, quem vai fazer a divulgação nas mídias sociais, quem vai responder por isso, quem vai comprar o equipamento disso, quem vai comprar os elementos da ceia, quem vai organizar a ceia. Não falta o que administrar numa igreja. Então, alguém que tem o dom da administração e é habilitado, né, é habilitado para isso, como um mestrado em administração, é extremamente útil, tá? Então, o aconselhamento para essas pessoas é algo que a gente pode fazer. Número 5, incentivando os estudos em todas as áreas. Uma igreja pode oferecer um cursinho preparatório para o Enem, por exemplo. Se a igreja possui professores professor de português, professor de matemática, de física, química e tal, pode promover um cursinho. Pode ser gratuito, se a comunidade for muito pobre, mas pode cobrar um valor também, pode ser um valor baixo. Isso pode servir tanto para quem vai estudar, para que tenha um bom desempenho no Enem, entre na faculdade e assim por diante, como para os professores que estão envolvidos com a igreja e para a própria igreja. Entre uma aula e outra, o pastor pode ir lá e dizer: garotada, eu queria 10 minutinhos de atenção de vocês. Vamos dar uma pausa aqui na matemática, no português. Eu queria trazer uma mensagem para vocês aqui. Prega uma mensagem de 10, 15 minutos e as pessoas vão ouvir o evangelho. Muitos daqueles jovens, passando ou não no Enem, aí vai ser uma questão de desempenho do aluno, né, e não da igreja, podem ficar na igreja ou podem se converter e ir para outra igreja, não tem nenhum problema. O importante é que elas se convertam, né? O importante é que a gente pregue o evangelho e elas se convertam. Número 6, podemos proporcionar essa capacitação criando uma biblioteca na igreja. Isso aqui eu tenho um sonho grande de criar uma biblioteca na minha igreja e fazer com que os irmãos leiam e vão trocando livros e vão conversando entre si com os livros e me ensinem também. Pastor, eu li o livro tal, que fulano me indicou, nem fui eu que indiquei, vou ficar mais feliz ainda. E aprendi isso, puxa vida, isso aqui eu nunca tinha ouvido falar. É assim na vida de quem tem uma prática de leitura. Eu, com vários amigos, a gente faz isso, a gente troca figurinha, às vezes eu quero comprar um livro, tenho interesse no assunto, mas não conheço o autor, eu já ouvi falar, e aí eu pergunto para os amigos: vale a pena? Esse valor está justo? Vale a pena esse livro? Eu estou pensando em pesquisar sobre tal assunto. Aí os amigos dizem: não sei, tal. Eu sei, eu já li, o autor é bom, o assunto vale a pena, além desse livro tem outro, e assim a gente vai enriquecendo, tá? Por meio da leitura. Eu tenho um grande sonho, confesso aqui publicamente, que além de ter um seminário na minha igreja, eu gostaria que tivesse uma biblioteca, não somente para os seminaristas, mas para todos os cristãos, da criança ao idoso. Quem sabe, né? Vamos até o número 11. Orando pelos projetos da igreja, nós também estamos ajudando, orando, incentivando a oração, contribuindo financeiramente com os projetos da igreja. Para quase tudo isso a gente precisa de dinheiro, tá? Dando sugestões de novos ministérios. Eu percebi, pastor, que aqui seria interessante um ministério de formação de masculinidade e feminilidade. Seria interessante. Então, quem é bom nisso? A Universidade da Família, a UDF. Universidade da Família, uma instituição cristã. Eu já vi a lista de cursos e livros que eles oferecem. Podem entrar no site, eu recomendo. Tenho amigos que já fizeram alguns dos cursos da Universidade da Família. Tive alunos que trabalham diretamente com isso, alunos do seminário, e acho muito interessante, né? Pode ser um ministério novo, pode ser outra coisa que eu não tenho ideia agora. Número 10, premiando trabalhos e ou boas iniciativas. Por que as pessoas se cansam de ir à escola dominical? Uma vez eu ouvi sobre isso. É porque elas estudam e nunca se formam. Então eu ajudei uns pastores de determinada igreja a organizar a escola bíblica, que não é dominical, lá é no sábado à noite, a reorganizar a igreja, a escola bíblica lá. Então estava indo 9 pessoas, passou aí 90.
Na verdade, passou em mais de 90. Depois eles tiveram outros problemas e não pôde se manter por muito tempo. Mas era algo exequível, era algo que dava para manter. Mas enfim, e é muito bom, é muito bom. Uma das coisas que eu incentivei foi a cada final de bloco de disciplinas que eles estudam, premiar. Então, aqueles que tiverem dispostos a fazer uma avaliação, fazer uma prova mesmo, prova escrita, e tirarem as melhores notas, serão premiados. Aqueles que não quiserem fazer prova, não tem problema. Assistirão às mesmas aulas, não sofrerão nenhum tipo de discriminação, mas também não receberão premiação. Esse negócio de premiar por participação, não, irmãos. A vida é uma eterna competitividade. Então eu ofereço meus livros na ideia de mostrar que o meu livro é melhor sobre tal assunto do que o livro X. Você está trabalhando numa empresa porque você provou, por alguma razão, que é melhor contratar você, que era melhor contratar você do que o seu concorrente. O restaurante que oferece a melhor comida, ele tem que se especializar nisso e mostrar que tem, além da melhor comida, um ambiente agradável, familiar, sabe receber o cliente, tem o melhor preço. Então a vida é uma eterna competição. Então nada de premiação por participação. Isso é besteira da pós-modernidade. A gente só premia os melhores. Os melhores é quem deve ser premiado. Aliás, é isso que a Bíblia ensina. Não são todos os que correm no estádio, mas só os vencedores serão premiados. Né? Estou parafraseando um texto paulino. Tá bom? E número 11, como mais podemos capacitar os cristãos? O que é que vocês sugerem? Há muitas maneiras de capacitação. Como mais podemos capacitar? Bem, ainda podemos ver, dará tempo, como podemos nos engajar nos diversos ministérios. Eu vou dar mais algumas dicas aqui, tá? Identificando o nosso próprio ministério, e a gente se engaja, sabendo que Deus nos cobrará apenas sobre o que Ele nos colocou e capacitou para fazer. Então Deus não vai me cobrar, porque você não fazia parte do grupo de louvor, Bruno. Não, eu sou desafinado. Eu já cantei na igreja, já quando não tinha ninguém e tal, mas eu sou desafinado. Sei que não vou ser cobrado por isso. Tá? Número 3, contribuindo financeiramente. Então essas são 3 formas e podemos nos engajar nos ministérios. Em quarto lugar, para encerrar, como esses ministérios podem ser úteis à igreja e à sociedade. Os cristãos sempre se envolveram com ações muito significativas para a sociedade em toda a história. Quero citar aqui 12 exemplos: orfanatos, escolas, igrejas, asilos, seminários teológicos, escolas bíblicas, associações de profissionais cristãos, departamentos jurídicos de órgãos cristãos, missões enviadoras de missionários para o mundo, projetos evangelísticos de férias, já participei, acampamentos de férias, ministérios de restauração pastoral. Eu recomendo o Ministério Oásis, que fica em Anápolis, Goiás, e o Ministério Limiar, que fica em Natal, Rio Grande do Norte. Tá? Então, a igreja sempre esteve atrelada a isso. Como esses ministérios podem ser úteis à igreja e à sociedade? Bem, por fim, eu gostaria apenas de dar um alerta sobre o que eu chamo de arrogância ministerial. O que é isso? É achar que diante de uma pluralidade da multiforme, vocês viram, eu falei aqui de muitos exemplos, mas eu poderia até falar mais exemplos, mas o tempo não permite, né? Assim como o espaço no livro também não permitiu. De exemplo de ministérios cristãos relevantes. Por que a gente julga que o nosso é o mais importante? Porque nos sentimos os grandes ungidos, né? Como alguns dizem aí, os ungidões. Não, irmãos. O meu trabalho é importante. Eu sei que é. Mas o seu também é importante. Você deve saber que é importante. Tá? Não é irrelevante. Deus recebe o que a gente faz para Ele. Não significa dizer que vai ser fácil, que a gente não vai ouvir críticas, que a gente é o melhor no que a gente faz, ou que a gente não pode melhorar. Só Jesus não podia melhorar no seu ministério, porque ele já era o máximo de bom.
O importante é o seguinte: você saber que o seu ministério é importante, mas não é mais importante do que o dos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude, nos encaminhe ministerialmente. Até mais. Fique com Deus.